Nos filmes da Marvel, que já são, de uma forma geral, mais divertidos e bem-humorados, né? Os filmes do Homem-Formiga e da Vespa estão entre os que mais se aproximam do gênero de comédia, apesar de, claro, não esquecer da parte da aventura. Mas e se eu disser pra você que o Homem-Formiga tem origem, na verdade, numa história de terror? Aguenta aí, que depois da vinheta eu conto essa história. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje com vídeo novo e abertura nova para um ano novo, né? E também para falar sobre as origens macabras de um dos personagens mais cômicos dos filmes da Marvel, né? O terceiro filme do Homem-Formiga e da Vespa só estreia o ano que vem, mas eu achei que era uma curiosidade legal de trazer agora. Quem acompanha o canal desde o começo sabe que eu já falei um pouco sobre as origens da Marvel lá naquele vídeo sobre quem foi o personagem mais antigo da editora que ainda tá por aí no universo. Então eu não vou ficar me focando muito nisso, tá? Eu só vou deixar o link aqui em cima para você assistir ou reassistir se quiser. Mas, para os propósitos desse vídeo, importa pra gente saber que antes da Marvel existia a Atlas Comics, né? E a Atlas publicava HQs nos anos 50, uma época onde super-heróis não eram moda. Eu sei que hoje em dia é difícil imaginar super-heróis não sendo populares, mas depois da explosão que o gênero teve no final dos anos 30 e durante os anos 40, os super-heróis perderam muito a força, muito mesmo, a força com o fim da Segunda Guerra, tanto que muitos personagens tiveram suas revistas canceladas. E não foram só personagens que hoje em dia vocês não conhecem. Personagens como Flash, Lanterna Verde, Tocha Humana e Capitão América são só alguns dos muitos heróis que existem até hoje, que são lembrados até hoje, mas que tiveram suas HQs canceladas naquela época, ali no fim dos anos 40, porque não vendiam mais. O Capitão América até teve um revival ali nos anos 50, onde ele enfrentava comunistas, mas não durou muitas edições. E aí o Martin Goodman, né, que era o dono da Timely, que depois virou a Atlas e que depois viraria a Marvel, não gostava muito de inovar. O que ele gostava mesmo era de seguir tendências, porque era o que vendia. E nos anos 50, a tendência não eram mais as histórias de super-herói, e sim as histórias de terror, de suspense, criminais e de ficção científica com histórias bizarras, né, que eles chamavam de weird sci-fi, por assim dizer. E foi o que a Atlas fez, né, tanto que os títulos das HQs que eles publicavam tinham nomes que não tinham nada de heróicos, né, como Journey into Mystery, Tales to Astonish, Tales of Suspense, Strange Tales e por aí vai. Esses títulos, inclusive, continuaram com a transição para Marvel Comics, né? Até porque, se vocês lembrarem, muitos dos personagens que a gente conhece hoje, como Thor, Doutor Estranho, Homem de Ferro, entre vários outros, foram publicados pela primeira vez em títulos como esses que seguiram, né, sendo publicados depois que a Atlas virou Marvel. Não é à toa que, diferente da DC, os primeiros heróis da Marvel estavam longe, né, de ser super-humanos visualmente bonitinhos e esbeltos, né? Eles eram sempre monstros estranhos ou gente com poderes bizarros, tipo pegar fogo, se esticar e por aí vai. Bom, um dos personagens da Marvel que estreou numa dessas revistas que eu citei foi o Homem-Formiga, que surgiu pela primeira vez na revista Tales to Astonish, número 27, de 1962. Mas essa primeira história do Homem-Formiga não era uma história de super-herói. Era, na verdade, uma história de terror. A história tinha o título de The Man in the Ant Hill, ou O Homem na Colina das Formigas, né, numa tradução livre. E mostrava um cientista tendo que lidar com as consequências da sua própria invenção. Nessa história, Hank Pym é um cientista que consegue desenvolver duas fórmulas. Uma capaz de reduzir o tamanho dos objetos e a outra capaz de fazer esses objetos retornarem ao tamanho normal. Colocando apenas algumas gotas do soro redutor no seu braço, ele acaba encolhendo apenas para perceber que havia deixado o soro, aquele que fazia voltar ao tamanho original, na beira da janela, bem longe de onde ele estava. Na aventura que é tentar chegar até o soro e retornar ao tamanho normal, ele acaba no jardim e sendo perseguido por formigas.
Após quase morrer e ser ajudado por alguma formiga que inexplicavelmente resolve ajudar ele, o bebê gostou dele, sei lá, ele consegue finalmente chegar até o soro, retornando ao tamanho normal. E com esse incidente, Hank Pym termina a história convencido de que a invenção dele é perigosa demais, então ele decide jogar o soro fora e nunca mais trabalhar nisso. Além de não ser uma história de super-heróis, né, ou seja, não espere ver o Hank Pym vestido com o uniforme do Homem-Formiga, a história também era fechada, né, sem nenhuma margem para continuação. Isso era normal nesses títulos. Era bem comum na época HQs de sci-fi, terror e crime serem, na verdade, antologias com várias histórias fechadas sem nenhuma conexão e sem muitos personagens fixos ou histórias que percorressem mais de uma edição, né? Mas, se era para ser só uma história fechada, o que aconteceu? O que aconteceu é que a essa altura do campeonato, o Martin Goodman já tinha começado a pular para outra tendência, o renascimento dos super-heróis, que começou a acontecer ali a partir de 1956, com a reintrodução de um novo Flash, que é o ponto, né, que é considerado historicamente como o início da Era de Prata dos quadrinhos. Então, 8 edições depois desta edição da história The Man in the Ant Hill, Tales to Astonish trouxe de volta o Hank Pym, que foi reintroduzido, dessa vez como um super-herói. Mas a Marvel não rebootou o personagem, pelo contrário, o Hank Pym que se torna Homem-Formiga é o mesmo Hank Pym que a gente conheceu na história The Man in the Ant Hill. O que acontece é que a Marvel safadamente fez uso de um dos recursos mais clássicos dos quadrinhos, o retcon, e simplesmente disse que depois de ele ter jogado a fórmula fora, algumas semanas depois, ele se deu conta de que essa era uma descoberta importante demais para ir pro lixo. Então ele resolveu fazer de novo. A partir daí, Hank Pym continuou aparecendo como Homem-Formiga nessa mesma revista, né? E algumas edições depois, ele passou a ter a companhia da sua namorada, a Janet Van Dyne, que acabou se tornando a heroína Vespa. E bem pouco tempo depois, os dois iam aparecer também em outra revista como membros fundadores dos Vingadores. Além do Homem-Formiga, o Hulk teve passagem por um bom tempo em Tales to Astonish depois que a revista dele foi cancelada, o que fez com que essa revista se tornasse de uma certa maneira o Incrível Hulk volume 2, por assim dizer. Por causa disso, o Abominável acabou sendo introduzido em Tales to Astonish na edição 90. Além disso, essa revista teve também 2 revivals. Um nos anos 70, que trouxe de volta histórias antigas do Namor, e nos anos 90 teve um one-shot chamado Tales to Astonish, que tinha uma história fechada que unia o Homem-Formiga, a Vespa, o Namor e o Hulk. Então é isso. Apesar da atmosfera mais cômica que os filmes do MCU trouxeram para o personagem, o Homem-Formiga iniciou, na verdade, como um personagem numa história de terror. O que acharam dessa curiosidade? Já conhecia essa história? Comentem aí. Até a próxima! Esse ano eu resolvi, no final de cada vídeo, se não de todos os vídeos, pelo menos de alguns vídeos, dar algumas dicas de filmes ou quadrinhos, e especialmente quadrinhos. E eu quero aproveitar que esse vídeo eu falei um pouco sobre terror, para dar como dica uma HQ nacional de terror, que é essa aqui, ó, Dossiê Bizarro. Essa HQ é um tipo de HQ que eu adoro, que é HQ de terror de antologia, ou seja, são várias histórias curtas e fechadas. E a temática, que é bem bacana desse álbum, é que são histórias reais, histórias que foram noticiadas e que foram transformadas aqui em quadrinhos. Então, por isso que está escrito aqui, assustadores casos reais. Tem vários desenhistas, vários roteiristas. Para quem curte o gênero, é bem legal. É uma HQ nacional, então eu gosto muito de promover HQs nacionais, porque tem muita coisa de qualidade que infelizmente nem sempre chega para o público que quer esse tipo de conteúdo. Então, se vocês gostam, procurem, tá? Dossiê Bizarro, que vale muito a pena. Eu vou ver se eu consigo achar o link do lugar para comprar. Eu espero que ainda esteja disponível para comprar, para mostrar para vocês, tá? Mas fica aqui a dica: Dossiê Bizarro, assustadores casos reais, HQ nacional, para quem curte terror, bem bacana, certo? É isso aí. Até a próxima dica.